capítulo 3, né? Então esse capítulo 3 ele é bem grande, bem extenso, mas a gente vai vencer ele. Bom, antes de começar a gravação aqui, né, e tratar dos assuntos pertinentes à aula, né, do vídeo, eu queria pedir desculpa aos ruídos que estão tendo nos vídeos, né, em virtude dessa crise que o mundo está passando aí. A gente está sem o local adequado para poder fazer as devidas gravações. Mas, de toda forma, acredito que não venham interferindo no conteúdo. Caso algum vídeo fique com algum ruído muito grande, que esteja atrapalhando o entendimento, pode contactar, tá bom? Vamos lá então, vamos dar continuidade aí, vamos falar de um assunto bem importante que é o fecho de cortesia. E o fecho de cortesia, eu peço para que vocês tenham atenção, que a gente vai encontrar o fecho de cortesia normalmente em dois documentos, tá? É o ofício externo e carta, tá? A gente vai encontrar o fecho de cortesia, então, principalmente nesses dois documentos. Aí eu te peço também para você buscar pensar junto comigo. Bom, esses dois mesmos ofícios, eu dei mais duas dicas sobre eles valiosas. Assunto em negrito. 2, vocativo. E o terceiro é o fecho de cortesia. Tudo bem? Então a gente vai encontrar esses dois em carta e ofício externo. Aí sim, aí vamos pensar mais um pouquinho, né? Carta e ofício externo são documentos de âmbito externo. Então, senhores, é dessa forma que a gente tem que buscar a Nodan. A gente não basta decorar, né? As questões muitas das vezes ela vem pedindo para a gente pensar Nodan. Então, assim, eu estou aqui ligando as coisas para que vocês possam assimilar um pouco. Deixa eu só ver se eu botei um exemplo de um documento. Isso, graças a Deus, está aqui. Eu tinha colocado aqui uma carta. Espécie desse documento aqui, carta. Tá aqui, ó, senhores. Isso. Aí o que eu chamei a atenção de vocês no slide anterior, a gente ainda não entrou na matéria efetivamente, a gente está só pagando o bizu. Assunto em negrito. Bom, sabe como isso caiu na prova? Caiu na prova o examinador perguntando assim, o enxerto acima refere-se a uma documentação enviada ao COM. Bom, e lá no assunto desse documento estava em negrito. Ou seja, de OM, qualquer OM para o COM, o assunto nunca vai estar em negrito. Por quê? O meio de comunicação seria CP, seria ofício, e esses documentos eles não têm o assunto em negrito, então estaria errado. Por isso eu te falei aqui no slide anterior que eles são de âmbito externo, é justamente para a gente se defender dessas pegadinhas que o examinador gosta de contar na hora da nossa prova. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês melhor. Eu tenho uma OM e essa OM vai se comunicar com o COM, que é o Comando de Operações Navais, certo? Então, qual o meio para ela se comunicar? Seria ofício, seria CP, seria memorando e circular, vamos botar assim, portaria. Em nenhum desses aqui, senhores, o assunto é em negrito, certo? Então, se o assunto na prova estava em negrito, o documento ele só deveria ser de âmbito externo.
E o âmbito externo me remete a dois documentos. Eu tenho que pensar logo nesses dois, que são carta e ofício externo. Tudo bem? Eu acho que agora ficou mais tranquilo, né? Porque se fosse de uma OM ou se comunicando com o COM, seria âmbito interno. Tá ok? Falo pra caramba, né? Então, só estou protegendo a gente do nosso examinador, certo? Então vamos lá, vamos ver o que é fecho de cortesia, pessoal. O fecho de cortesia será digitado conforme exemplos contidos nos capítulos que tratam dos documentos que devam usá-lo. Quais são esses documentos que eu tenho que pensar logo no fecho de cortesia? Ofício externo e carta. Bom, fecho de cortesia tem dois: o respeitosamente e o atenciosamente. É comum a gente encontrar esse fecho de cortesia naquele meiozinho que a gente escreve para o mais antigo ou para o mais moderno. E para o mais antigo a gente sempre coloca lá, né, respeitosamente, vírgula, e bota o nome embaixo. E quando a gente vai indicar para o mais moderno ou da mesma graduação, né, ou da mesma hierarquia, a gente coloca o atenciosamente, né? Então, vamos lá, 3.15.1. Respeitosamente para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, ou seja, todo mundo que for mais antigo, incluindo o presidente da República, eu vou utilizar como fecho de cortesia o respeitosamente. Tranquilo? Bom, já o 3.15.2 eu vou utilizar o atenciosamente para as autoridades de uma mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Então, respeitosamente para mais antigo e o atenciosamente para mais moderno ou igual hierarquia. Isso. Bom, senhores, é isso que a gente tem que atentar. Respeito eu devo ao mais antigo e atenção eu devo ao mesma hierarquia e ao mais moderno. Tudo bem? Respeito eu devo ao mais antigo. Atenção, mesma hierarquia ou mais moderno. Isso é importante, senhores, porque a gente vai verificar que vai influenciar na forma que a gente vai utilizar as assinaturas por delegação de competência. Mas isso é assunto para os próximos slides, vamos chegar lá. Então, vamos aqui dar o nome aqui a algumas coisas aqui no nosso ofício. Desculpa aí, eu vou aumentar um pouquinho. Bom, aumentei aqui e dá para a gente perceber aqui algumas coisas, né? Timbre, para a gente não esquecer dos nossos assuntos. Aí no ofício externo tem uma particularidade que tem o endereço completo, tá, da OM, que é o endereço do comando do 1º Distrito Naval, vem o telefone, vem o endereço eletrônico do SECOM, endereço eletrônico do SECOM da OM, tudo bem? Aqui nós temos o grupo indicador, a espécie do documento, a sua numeração, o órgão que está expedindo, e aqui eu tenho o local e a data, Rio de Janeiro, Unidade da Federação, 19 de janeiro de 2017, vem o endereçamento completo, o destinatário com seu endereço completo, e aqui em cima vem a forma de tratamento. Assunto, não vou cansar de dizer, se errar na prova, não pode botar a culpa em mim. O assunto está em negrito, amigo da Marinha. Eu vou aumentar aqui para vocês perceberem, olha. Essa parte aqui, senhores, ó, está em negrito. Tá? Bom, aí vem o vocativo. O vocativo vem a forma de tratamento, prezada senhora, e vírgula. Não esqueçam da vírgula, tá? E até aqui, senhores, daqui para cima, a gente fala que é o cabeçalho do DA, cabeçalho do documento administrativo. Daqui para cima, senhores, dessa parte,
nós vamos tratar do texto. E aqui é o assunto que a gente estava abordando, é o atenciosamente. O atenciosamente, ele é para igual hierarquia ou mais moderno. Certo? Então vamos lá. Prezada senhora, vírgula, até aí vai o cabeçalho, não tenho dúvida. Aqui no 1 começa o nosso texto. 1. Tenho a satisfação de lhe participar a inclusão de Vossa Senhoria. A forma de tratamento em documentos de âmbito externo, ela deve ser escrita por extenso. Gravem isso, porque isso também é uma excelente dica de prova. Porque ele pode colocar isso, por exemplo, num ofício, um ofício comum, interno, e ele colocar por extenso está errado. Tudo bem? Então vamos lá. Tenho a satisfação de lhe participar a inclusão de Vossa Senhoria entre as personalidades distinguidas com o título Amigo da Marinha, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil. 2. A cerimônia de entrega de medalha e do diploma ocorrerá na solenidade de assunção da guarda. Bom, aqui tem exemplos também da hora, importante para a gente também ter essa noção na hora da prova, e a data também, o formato da data, para a qual convido Vossa Senhoria. Bom, e aqui vem a nossa aula, que eu te falei aí, os assuntos que a gente estava tratando hoje, é o atenciosamente. Por que é o atenciosamente? Porque essa pessoa, Maria José da Silva, ela é de hierarquia igual ou mais moderna do que o vice-almirante, comandante do 1º Distrito Naval. Tranquilo até aí? Bom, e aqui vem a assinatura. A gente vê que é uma assinatura de próprio punho do próprio comandante, então não é por delegação de competência, não é no impedimento, é uma assinatura da autoridade, da própria autoridade. Nesse trecho aqui que eu estou sinalizando agora, vem a parte da cópia, que vai ficar no arquivo do SECOM, e aqui o número único de protocolo. Tudo bem? Exploramos bem esse documento, Que bom. Dando continuidade, a gente vai entrar no assunto também muito importante, mas eu só peço o seguinte, só entre nele se você tiver com esse fecho de cortesia muito bem claro na sua cabeça, porque a gente vai precisar dele, tá? Vocês vão entender o porquê quando a gente for tratar de documentos externos. Tudo bem? Vamos lá. Assinatura. Todo documento só existe após ter sido assinado pelo titular da UEM ou por autoridade por ele delegada. Ou seja, o DA, enquanto ele não estiver sendo assinado, ele é apenas uma minuta, ele é apenas uma proposta de documento, ele não é um documento. Então ele só ganha o status de documento, e aqui a gente trata de documento administrativo, quando ele é assinado, porque tem competência para assinar aquele documento. Ou seja, quem tem competência para assinar todos os documentos da OEM é o titular da OEM, mas ele pode delegar essa competência, principalmente aos assuntos administrativos, ao seu 02, que no navio vai ser de imediato, nos comandos a gente vai ver imediatice, e nas diretorias a gente vai se deparar com os vice-diretores. Tá ok? Bom, então todo documento só existe após ter sido assinado pelo titular da OEM ou por autoridade por ele delegada. Os tipos ou modalidades de assinaturas previstas são... Bom, eu queria que vocês grifassem, olha. Tipos ou modalidades. Por quê? Ele pode mudar esse nome na hora da prova. Quais são as modalidades de assinatura? Aí você fica se perguntando, caramba, e aí quais são as assinaturas, quais não são, tal, não sei o quê. Então, gravem bem quais são os tipos ou modalidades de assinatura. Então, são apenas 3, tá, senhores? Interinamente, por delegação de competência, que vai aparecer a expressão por ordem, e o no impedimento. Então, são as 3 assinaturas que a gente vai estudar. Eu sei que aí na tua cabeça, Cunha, lá na meu M, o pessoal assina pelo. Bom, senhores, essa 5ª revisão, ela trouxe essa modificação. Não existe pelo. A assinatura pelo
era utilizada quando o mais antigo assinava pelo mais moderno, certo? Isso não existe mais. Quando isso aqui acontecer agora, vai ser no impedimento. Então, no impedimento, ele assina pelo mais antigo, no impedimento do mais antigo e no impedimento do mais moderno. Tudo bem? Prestem atenção nisso. Vamos esmiuçar isso agora nos próximos slides. Os capítulos que tratam das várias espécies de documentos apresentam exemplos que evidenciam como devem ser suas assinaturas. Tranquilo até aí. Só encheção de linguiça. Mas vamos lá. Primeiro, documento assinado interinamente. Deixa eu te falar aqui o que é interino. O que eu entendo por interino. Bom, eu tenho aqui um diretor de assistência social da Marinha. Vamos te contar uma história aqui. Esse diretor de assistência social da Marinha foi indicado para assumir a diretoria de ensino da Marinha. Então ele saiu daqui e foi andando até aqui, certo? Bom, quando ele saiu da DASM, ele não tinha um substituto. E quando ele não tem esse substituto, o cargo dele está vago. E da vacância desse cargo surge a expressão interino. Tá ok? Bom, espero que eu tenha sido assim um pouco... quando você está sendo taxativo, o que é isso? Não, estou te dando exemplo de uma situação que vai causar assinatura assinatura interinamente, tá? No caso, ele vai ser, quem estiver assinando, por exemplo, o vice-diretor, ele vai assinar como diretor interino, se ele estiver exercendo a função de diretor, tá? Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui agora da SGM. Na SGM. A SGM é um almirante de esquadra. Eu tenho da SGM, eu tenho DFM, DABM, eu tenho Digon, bom, não lembro de todas, tá? Mas vamos aqui encontrar uma outra forma da gente achar essa assinatura no interino. Vamos supor que o DFM ele tenha sido indicado ao MD. O SGM determinou que o Digon responda pela DFM até ser indicado um novo almirante para DFM. E ele vai responder, ele vai assinar como diretor interino. Tudo bem? Então, esses são os exemplos de assinatura interina, certo? Então vamos lá, 3.16.1, vamos ver o que a norma nos traz em relação a isso. Quando uma autoridade estiver no exercício do cargo ou em função em caráter interino, ou seja, ele está exercendo o cargo ou está em caráter interino, são essas situações que eu expliquei para vocês aqui embaixo, tá? Situação 1 e situação 2. Os documentos por ela assinados terão, logo após a denominação oficial do cargo, a denominação oficial do cargo é diretor, a palavra interino, que é isso aqui, ó, senhores, interino, ok? Então,
tem o nome dele aqui. Esse nome, como vocês bem sabem, significa que o nome do militar vai estar todo em maiúsculo. Capitão de Mar e Guerra. Esse capitão de Mar e Guerra aqui, ele é do Corpo da Armada, né? Porque eu paguei aquele bizu, porque se fosse intendente teria o IM, certo? Então, esse aqui é capitão de Mar e Guerra do Corpo da Armada, ele é da ativa, porque se ele fosse da reserva, viria aqui, ó, RM1. Tudo bem? Então, senhores, menção a pessoal. Vou dar uma dica aqui para vocês. Revisar menção a pessoal. Sempre está na prova. Sempre está na prova. Certo? Então, revisem isso bem. Não deixem de revisar. Vamos lá. Então, a gente está aqui no nome. Capitão de Mar e Guerra é o posto. E aqui tem a denominação do cargo. E logo após a denominação do cargo, quando ele estiver nessa situação 1 ou estiver na situação 2, exercício do cargo ou função em caráter interino, ele vai ter a palavra interino logo após a denominação oficial do cargo, que é diretor. Certo, senhores? Então aqui a gente tem a primeira modalidade de assinatura. Vamos à segunda, assinatura por delegação de competência, e eu acho muito, muito, muito interessante e é bem complexa mesmo. Até um de vocês esses dias me mandou um WhatsApp, né, questionando uma questão que eu tinha colocado na prova, uma questão de prova mesmo, mas que a gente vai fazer lá no final dos vídeos do capítulo 3, a gente vai fazer essa questão, e esse aluno ele chegou a comentar sobre essa questão, ele achou o nível de dificuldade muito grande, eu também considero uma questão extremamente difícil, mas que se a gente tiver atenção, a gente tem, vamos dizer assim, 70%, 80% de chances de matar essa questão, certo? Porque é uma questão bem difícil mesmo. Eu tenho certeza que muitos candidatos, principalmente aqueles que não estudam aqui, não vão conseguir matar essa questão, certo? Então vamos lá, 3.16.2, assinatura por delegação de competência. Alfa, compete ao titular da OM decidir sobre a necessidade de delegar competência a subordinados para assinar documentos por ordem. Ou seja, senhores, vamos lá. Eu tenho uma organização militar e ela expede muitos documentos. Você imagine se o diretor dessa OM ou o comandante tiver que assinar todos os documentos administrativos daquela OM. Então isso seria muito complicado, ele não teria tempo de fazer mais nada, digamos assim. Então, o que a SGM prevê? O que a SGM 105, a nossa NODAM, prevê? Prevê que ele pode delegar, ele pode decidir isso, ele pode pegar e delegar competência a determinados oficiais, sejam eles vice-diretores, chefes de departamentos, ou se for homem de comando, né, imediatos, chefes de departamentos, para despacharem por delegação de competência, para assinar por delegação de competência determinados tipos de documentos. Bom, senhores, isso existe algumas regras e a gente vai verificar essas regras agora nas próximas linhas da nossa norma, tá? As proibições, vocês vão perceber que principalmente o que ele vai delegar são assuntos administrativos, de rotina, de remessas de documentos, né? Então, assim, prestem bastante atenção nisso agora e principalmente nas proibições. Foi questão da prova de 2019, ele tratou lá que não poderia assinar, se eu não me engano, assuntos que firmassem doutrina. Veio especificamente uma questão direta, questão fácil, decoreba, sobre essa parte de assinatura por delegação de competência, tudo bem? Então vamos lá. O documento de delegação definirá as espécies de DA que poderão ser assinadas nesta modalidade. Quais são as modalidades? Interinamente,
por delegação de competência e no impedimento. Então, a gente está tratando da modalidade assinatura por delegação de competência. Estabelecerá as restrições julgadas convenientes. Bom, senhores, olha, a gente vai encontrar nas nossas normas aí várias coisas, mas normalmente nas OMs que tem delegação de competência, a gente encontra uma portaria de delegação de competência. Aqui ele vai delegar. E normalmente, por ordem interna ou pela mesma portaria de cima, o titular da OM vai restringir ele vai mencionar assuntos que ele queira tratar pessoalmente. Ele vai proibir de assinar. Tudo bem? Pode ser por ordem interna ou portaria. E para delegar, normalmente ele usa portaria. Ele pode usar outros documentos? Bom, nunca vi, mas pode, tá? Não é exclusivo de portaria. Mas o que a gente vê normalmente? Portaria de delegação de competência. Acredito eu que o examinador ele não vai além disso, porque vai abrir brecha para vários recursos, para vários problemas dentro da prova, tá? Então, o documento de delegação definirá as espécies de DA que poderão ser assinadas nesta modalidade e estabelecerá restrições julgadas convenientes. Bom, senhores, vou dar uma dica a vocês aqui. Vá lá no site da SOEM e procure a bússola. Escreva lá assim, portaria de delegação de competência. Lá você vai ter alguns exemplos de portaria de delegação de competência, que são documentos ostensivos, e muitos deles são publicados na própria rede ou na página da OM, para aquelas OMs do comando ali, elas terem acesso. Bravo. Qualquer DA assinado por delegação de competência produzirá o mesmo efeito daquele assinado pela autoridade delegante. Ou seja, se o 01 assinou ou o 02, tanto faz. Mesmo efeito. Tudo bem? Sendo que o 02 vai assinar por delegação de competência. Charlie. A redação do texto empregará a linguagem compatível com a posição hierárquica de quem está assinando, ou seja, quem está assinando é o 02? Linguagem compatível. De quem está assinando em relação à autoridade destinatária, ou seja, a relação que eu tenho é do 02, no nosso exemplo aqui, para a autoridade destinatária. Aí ele vai ter que entender se é mais antigo ou mais moderno. Cunha, mas o que isso vai influenciar? Vai influenciar no verbo, na forma de tratamento, como você se reporta, entenderam? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, a redação do texto empregará a linguagem compatível, essa compatibilidade, isso aqui, senhores, desse cara aqui que está assinando, desse cara que está assinando para a autoridade destinatária, certo? Compatível com a posição hierárquica de quem está assinando em relação à autoridade destinatária. 1. Nos documentos de âmbito interno, aí eu queria que você começasse a bisurar isso. Âmbito interno, prestem atenção. Eu estou no âmbito interno. Assinatura por delegação de competência. A assinatura será precedida do termo por ordem. Então, quando eu estiver tratando de documentos de âmbito
interno, eu tenho por ordem. Dois pontos. Digitada ou carimbada logo abaixo do texto. Bom, a gente está percebendo aqui que são dois espaços abaixo do texto, alinhado. Não com o número do item não, tá, senhores? Com o início do texto. Certo? E aí eu te dou mais outra dica, ó. Perceba que o âmbito interno, o Vossa Senhoria está abreviado. Com mais forma de tratamento não cai mais na prova. Bom, tomara que não. Mas a nossa bibliografia, o edital lá, ele não consta decreto do presidente. Tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. Bom, e desse por ordem, para a própria assinatura, para o nome de quem vai assinar, são 4 espaços. Significa que no quarto espaço a gente vai colocar o nome da autoridade, todo em maiúsculo. E quem vai assinar esse documento aqui vai ser o capitão de fragata do Corpo da Armada. Vocês já sabem por quê, né? Porque ele não citou nem o corpo, nem o quadro aqui do lado. E ele é o chefe de departamento de administração. Provavelmente esse cara aqui, na hierarquia, nem é o vice-diretor, certo? Nem é o imediato. Mas o titular da OEM achou por bem que ele pudesse despachar esse documento. Certo? Então vamos lá. Nos documentos de âmbito interno, a assinatura será precedida do termo por ordem. Então está aqui. Documento de âmbito interno. Estou pedindo para vocês se localizarem isso, porque agora os próximos slides vão gerar uma confusão gigante. Tá? Mas a gente vai tentar manobrar para que não dê PS. Agora a gente está no âmbito externo. No âmbito externo, eu queria pedir para vocês terem atenção a isso aqui, ó. Incumbiu-me com atenciosamente. O atenciosamente é o feixe de cortesia utilizado para mais moderno ou igual hierarquia. Então vamos lá. Nos documentos de âmbito externo não será usado o termo por ordem, ou seja, não tem o por ordem. Não existe por ordem. E nesse documento de âmbito externo, eu queria que vocês pensassem logo em 2 documentos: carta e ofício externo. Então, nos documentos de âmbito externo não será usado o termo por ordem, ou seja, na carta e no ofício externo, principalmente, não será usado o termo por ordem, que será substituído pelo incumbiu-me. Está aqui, ó. O por ordem virou incumbiu-me. A ser inserido no início do texto, apondo somente o nome, posto, cargo de quem assina, conforme o exemplo a seguir. Então, senhores, quem delegou competência foi o secretário-geral da Marinha, foi o SGM. O SGM, ele delegou ao chefe do departamento de administração que assinasse esse documento de âmbito externo, tá? Para resolver determinada situação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o por ordem? Não. Certo. Ele vai colocar o incumbiu-me. Incumbiu-me o secretário-geral da Marinha de solicitar a Vossa Senhoria, aí 3 espaços, o feixe de cortesia. Significa que esse documento que está expedindo é para a pessoa mais moderna ou da mesma hierarquia, certo? Então vai ter o incumbiu-me e o atenciosamente. Então, incumbiu-me mais atenciosamente, eu vou utilizar para mais moderno ou igual hierarquia. Certo? Fiquem atentos a isso. Observação. Para aqueles documentos, bons senhores, ainda continuamos no âmbito externo. No âmbito externo. Para aqueles documentos destinados a autoridades de maior precedência, o termo incumbiu-me, lembra que aqui a gente tinha o incumbiu-me, agora a gente vai ter o na ausência. Então, na ausência, tudo junto é feio, né, Cunha?
Na ausência, aí vem, quem delegou a competência? O SGM. Participa Vossa Excelência, bom, então, na ausência, mais o respeitosamente, eu vou utilizar para mais antigo, maior precedência. Tudo bem? Então, substituiu o incumbiu-me pelo na ausência e o fecho de cortesia passou a ser respeitosamente. Isso quando for assinatura por delegação de competência no âmbito externo. Senhores, tudo bem? Vocês perceberam aqui uma outra diferença que eu vou trazer para vocês? É que no âmbito interno, aqui eram 2 espaços e no âmbito externo são 3 espaços do final do texto para a indicação do fecho de cortesia. Então, do texto para o por ordem, 2 espaços. Do texto para o fecho de cortesia, fecho de cortesia, 3 espaços. Atentem a isso também, tá, senhores? E tanto um quanto o outro, 4 espaços para a assinatura. Isso é bem importante. Senhores, parem tudo, reflitam sobre isso antes de avançar, certo? Não avancem sem entender isso bem claramente. Delta. A assinatura por delegação de competência não será usada. Você lembra que eu falei para você que tinha algumas restrições? Não será usada. A assinatura por delegação de competência não será usada para tratar de comunicação sobre aplicação de pena disciplinar, salvo se imposta pelo signatário. Ou seja, salvo se for imposta por aquele cara que tem delegação de competência, tanto para punir quanto para assinar a punição. Tudo bem? 2. Envolver a apreciação sobre atos ou trabalhos de competência de autoridade de escalão mais elevado. Quer ver só um exemplo? A gente tem aqui, vamos botar aqui do lado, SGM. Eu tenho DFM, certo? Se o SGM mandou o DFM fazer um estudo sobre ato ou trabalho, a DFM não pode delegar. É isso porque o DFM é subordinado ao SGM e mesmo que não houvesse subordinação, o que ele me diz aqui é autoridade de escalão mais elevado, ok? Envolver apreciação sobre atos ou trabalhos de competência de autoridade de escalão mais elevado. Então não poderia delegar. Implicar decisão sobre assunto que vem afirmar doutrina. Então marque essa palavra aí também, implicar decisão sobre assunto que vem afirmar sobre doutrina. Então aqui estava a nossa resposta da prova, que a gente vai verificar em algum momento do nosso curso aí. 4. Estiver redigido em termos imperativos. Senhores, a partir de hoje, eu queria que vocês entendessem. Toda vez que falar de um termo imperativo, eu queria que vocês lembrassem de memorando, tá? Toda vez que lembrar de termos imperativos, lembre-se de memorando. Isso vai servir para a gente em algum momento desse curso aí, em algum momento na prova. Estiver redigido em termos imperativos ou que exprimam ordem ou determinação, se for dirigido à autoridade hierarquicamente superior a quem assina por ordem. Vamos de novo a DASM. A DASM tem o seu 01 e tem o seu 02.
E ela tem como subordinação o SASM. O SASM 01 é mais antigo que o DASM 02. Exemplos, tá, senhores? Não vai levar isso lá pesquisar no Sisbol, não, que eu não sei se é isso, não. Exemplo. Então, esse 02 aqui, mesmo que ele tenha competência, mesmo que ele tenha delegação de competência para assinar documento, ele não pode encaminhar nada em termos imperativos ou que exprimam ordem ou determinação, tá? Se for dirigido ao SASM, porque o SASM 01 é mais antigo que o DASM 02, que é o vice-diretor de lá. Tudo bem? Entenderam isso? É bem tranquilo. Pausa, volta um pouquinho o vídeo e vocês vão entender o que eu estou falando. É bem tranquilo. Se estiver redigido em termos imperativos ou que exprimam ordem ou determinação, se for dirigido à autoridade hierarquicamente superior a quem assina por ordem. Quem assina por ordem é o 02. Então ele não pode dar ordem ao mais antigo. Tudo bem? E por fim, for encaminhado ao Charlie Mike, ao SEMA e aos demais almirantes da esquadra, ou autoridade superior na cadeia de comando. Bom, senhores, isso aqui é uma restrição lógica, né, da coisa. Porém, ele dá um exceto. E esse exceto aqui eu acho bem importante, que as pessoas não cumprem, mas deveriam cumprir. Esse exceto aqui é para assuntos de rotina. Então, senhores, para assunto de rotina, pode ser encaminhado ao Charlie Mike, ao SEMA, aos demais almirantes de esquadra, ou autoridade superior da cadeia de comando. Senhores, na prova, se ele quiser colocar assim, ó, vocês vão se tremer todo. O documento pode ser assinado por delegação de competência se for encaminhado ao Charlie Mike, tratando de assunto de rotina, vocês vão se tremer todo. E aqui a norma diz que pode, senhores. Tá? A norma diz que pode, porque ele dá o exceto aqui no final, ó, for encaminhado ao Charlie Mike, ao SEMA, aos demais almirantes de esquadra ou autoridade superior na cadeia de comando. Ou seja, ele disse que não podia, mas ele criou uma exceção. E essa exceção é permitindo que a gente o faça, exceto para DA que tratem de assuntos de rotina. Bom, assinatura no impedimento. Senhores, vou travar o vídeo aqui porque ele está ficando muito extenso, vai ficar difícil de carregar no site. E eu já continuo já no próximo vídeo.